Eu sou Cleberson Barroso da Silva, filho da Dona Helena, seu J. Barroso. Bom, eu comecei a cantar aos 7 anos na igreja evangélica que a minha mãe frequentava. E a minha mãe, ela levava a gente na igreja e lá eu cantava algumas canções do Canarinhos de Cristo, onde nós mandávamos o bilhetinho pro pastor para pedir oportunidade para mim cantar e ali eu cantava. E aí meu pai sempre trabalhou como radialista e tal. Ele era meio que empresário das duplas sertanejas antigamente. E ele, sempre quando ele estava fazendo os trabalhos dele, de repente, o pessoal deixava ele na mão e ele ficava sem trabalho e tal, para fazer os shows, os cantores. E a minha mãe, como a minha mãe, sempre envolvida em tudo, ela levava eu na igreja e via eu cantando. Ela falou pro meu pai: "Ô, por que você não investe no teu filho? Ele canta, você tem que ver como ele canta e tal." E meu pai resolveu pedir para mim cantar e ele ouviu eu cantando. Aí ele falou assim: "Ah, então é nesse piá mesmo que eu vou investir." E aí ele comprou uns discos na época, uns LP, que na época era chamado karaokê, não era nem playback, falava karaokê. Aí ele comprou uns discos do João Mineiro e Marciano para mim aprender as letras e cantar. Daí Chitãozinho e Chororó também, enfim, os cantores da época que era meio conhecido, de sucesso, né? Cristi Ralph, minha mãe tá aqui me ajudando a falar. Ela não se aguenta ficar quieta, né? É normal. E aí eu comecei a ensaiar, minha mãe ensinava eu algumas coisas, quando eu desafinava, uma coisa que minha mãe canta muito bem. E aí ela me ensinava algumas coisas, falava: "Não é assim, canta assado." E aí, dia 12 de outubro de 1993, eu subi no palco, no mercado aqui perto da minha mãe, o Mercado Pedrale, onde eu subi pela primeira vez num palco, cantei no Dia das Crianças, e depois daquele dia eu não parei mais. Eu lembro que o primeiro show foi aqui no Santos Dumont, pela manhã, e depois de tarde eu fui cantar lá no bairro Morumbi, até lá na época que hoje o Adelino, hoje ele é deputado, e na época ele era presidente do bairro lá. E ele levou eu cantar lá quando eu tinha 10 anos de idade. Então foi assim a minha trajetória, daí comecei a cantar profissionalmente. Em 95 gravei o primeiro disco, regravei a música Galopeira e gravei outras canções. Depois gravei o segundo, na época já era CD, já não era LP mais, era CD. Em 98 eu gravei o segundo. E aí foi onde eu lancei esse disco na época no programa do Ratinho, nos programas de televisão regionais, programa a nível nacional. Fiz muito show em São Paulo, shows em muitas cidades do Paraná e outras cidades em outros estados. E aí foi onde eu viajei bastante, fiquei conhecido em algumas regiões do Brasil. E daí em 2000 eu gravei o terceiro disco, que o negócio do terceiro já era CD também. E aí foi onde eu gravei uma música que meu pai compôs que era Jesus Te Ama, que fala sobre eu nascer de novo. É nas águas que você renasce. Daí a música diz assim: "É nas águas que você renasce, recebendo vida e luz. Se você quer um encontro com Deus, venha hoje e aceite a Jesus." E quando eu cantava essa canção, automaticamente, como eu já frequentava a igreja e conhecia a palavra de Deus, isso mexia comigo, porque eu falava: "Puxa, eu estou cantando uma coisa que eu não vivo." E aí aquilo ficava na minha mente. E quando foi em 2002, aí eu conheci Jesus, foi onde o Senhor mudou a minha história, recebi Jesus como Salvador. E ali começou a minha trajetória aí no ministério, no dia 15 de novembro de 2002. Deixa eu dar só o cafezinho. Eu sou Maria Helena, mãe do Cleberson Barroso. O que eu tenho de falar da infância do pastor Cleberson? Ele foi um filho que não me deu trabalho, nunca precisei chorar alguma coisa errada que ele fizesse. Quando bem criança, né, ele fugia para o rio,
Ele chegava molhado, eu dizia onde que ele estava, ele mentia. Daí eu pegava uma varinha de guaxumba e ó, corrigindo o Cleberson. E daí eu fui na Assembleia, fiquei um ano seguindo na Assembleia de Deus. E daí ele pedia oportunidade para cantar os hinos do Canarim de Cristo e o pastor dava oportunidade. Mas aí eu não aguentei ficar na igreja por causa das lutas, né? Me afastei. E meu esposo, como ele sempre trabalhou com o cantor do mundo, eu falava para ele, dá oportunidade para o Cleberson, que ele tem talento. Ele falava assim, ah, não, coitado. Aí um dia ele parou e ouviu ele cantar e começou a dar oportunidade, levar ele no show. E a hora que ele saía do tom da música, eu falava, não, filho, é assim, assado, né? Sempre ajudando ele. E ele seguiu em frente a carreira dele até os, acho que 18 anos. Não, 15, 17, uma coisa assim. Daí eu já estava convertida, daí eu comecei a orar e pedir para o Senhor, traga o meu filho de volta, Senhor. Porque eu levei ele para o mundo, mas eu quero ele de volta. E o Senhor teve misericórdia e trouxe ele de volta. Então eu sou muito grata a Deus hoje, porque o homem que o Kleber se tornou. Aquele talento, a experiência que ele teve no mundo lá fora, eu vejo hoje que ele pratica na obra de Deus, né? Ele sabe como lidar com as pessoas, tratar as pessoas. E eu tenho muito orgulho do pastor Kleber. A minha conversão, eu demorei para converter, porque a irmã Sebastiana, ela mora aqui no bairro, né, que é a mãe do Tiago. Ela ficou 2 anos evangelizando a minha vida. Mas mesmo todos os meus problemas e as minhas lutas que eu tinha, eu achava que eu poderia, com as minhas forças, vencer, né? Não queria nem saber de Jesus. Hoje eu penso, meu Deus, quanta ignorância. Mas teve um dia que eu falei, não, chega. Eu comecei a visitar o ponto de pregação na casa dela e comecei a receber as orações. Aí aceitei Jesus, me batizei, cheguei em casa e falei para meu esposo assim, ó, você quer ir no meu batismo? Você vai, se você não quiser, eu estou indo. Mas foi todo mundo assistir meu batismo. Mas a gente pensa assim, eu vou me batizar, eu tenho Jesus. Então aí as coisas vai ser mil maravilhas, meu Jesus. Só Deus sabe a luta e as dificuldades que eu tive, sabe, esses 25 anos de conversão. Eu tive que brigar, lutar com o diabo mesmo, com Satanás. Mas ele tentou todas as vezes me tirar do caminho do Senhor. Mas mesmo chorando com a minha Bíblia embaixo do braço, eu não deixava um culto. Mas todos os cultos, era terça, era quarta, era quinta, era sábado, domingo, eu estava dentro da igreja chorando aos pés do Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor. Eu não desisti. Não foi fácil. Muitas vezes eu parei e pensei assim, vou desistir, vou jogar tudo para cima e vou sumir dessa família, eu não aguento mais. Aí a pastora Alete chegava e me aconselhava, dizia, não, como que você vai testemunhar se você abandonar? Meu Deus, não foi fácil. Então eu estou aqui até hoje na presença do Senhor, buscando, intercedendo pela minha família. Quando assim a luta está demais, eu peço para o grupo de intercessão me ajudar e eles também têm me ajudado. E o Senhor tem me dado força para me vencer. Nessa conversão, eu tive perca, né? Eu tive que passar pelo vale da sombra da morte. Em 50 dias eu perdi 2 filhos, né? Meu caçula que tinha problema de coração, chegou a hora dele, era só eu que ficava perto dele porque ele não queria ninguém. Mas eu não imaginava que, quando ele faleceu, dali 50 dias, e o meu filho de 24 anos morreu no acidente. Não foi fácil, gente. Eu quase entrei em depressão, mas eu olhava na Kelly assim, eu falava, Deus, a minha filha só tem 7 anos, ela precisa de mim. Eu procurava força no Espírito Santo, eu fazia terapia com Deus. Eu entrava no meu quarto, eu ouvia canção de adoração, ali eu falava para Deus, onde estava a dor, para Ele tirar de mim. E o Senhor me capacitou, Ele me ajudou. Eu passava 1 mês, 2, assim, bem, dali voltava tudo, que a saudade é pior. É a saudade, a falta que o ente querido faz na vida da gente. Mas também dali, acho que 10 anos depois, mataram outro filho meu. Não foi fácil para mim, mas eu estou aqui. Como disse, eu venci, em nome de Jesus. Eu creio porque esse Deus é maravilhoso, Ele nunca me deixou sozinha. Deus sempre esteve comigo, o Espírito Santo sempre me capacitou e eu sempre busquei no Senhor. Quando eu enterrei os meus filhos, eu dobrava o meu joelho na frente do altar, eu não tinha palavra para orar, mas eu só pedia assim, Senhor, misericórdia, porque eu preciso estar de pé, misericórdia, era o que eu pedia para o Senhor. A Kelly veio na minha vida
O Kleber tinha 6 anos. Ela foi um propósito de Deus na minha vida. Eu sempre quis ter uma filha mulher, mas eu não tive. Mas Deus sabia, dali 7 anos, que eu ia perder 2 filhos em 50 dias. Então ela foi o meu escudo, ela foi a minha luz. E ela sempre esteve junto comigo nas minhas horas difíceis, na hora da dor, na hora da saudade, ela esteve comigo. Ela me ajudou a atravessar esse pedaço da minha vida. Tenho muito orgulho da Kelly. Ela tem o jeito dela, mas ela tem um coração muito amoroso. Eu te amo, Kelly. Você é muito especial para mim. E aí, galera? O meu nome é Kelly e eu sou a irmã do pastor. Então, assim, eu sou a irmã mais nova. Por ser a irmã mais nova e a diferença da nossa idade é tão grande de relação ao pastor e ao meu outro irmão também, então a casa sempre foi cheia de homens, eu era menina, então, tipo assim, era a diferença da casa, né, e tudo. Mas a gente sempre teve uma boa relação, claro, assim, como irmão, né, de ter as diferenças e atritos, e na verdade que começou a atrito mesmo foi depois de mais velho, né, começa a ficar adolescente, começa a ficar meio rebelde, assim, mas tudo bem. Mas eu tenho muita lembrança boa, assim, sabe, de quando era criança, porque durante muito tempo, quando eu nasci, eu tinha um irmãozinho que tinha problema de coração, então a minha mãe quase não ficava, né, aqui comigo, então eu cresci meio que pelo Kleber, assim, pelo meu pai, então eles tinham todas as correrias de fazer show nas escolas, ele já era convertido quando eu nasci, então tinha os shows nas escolas e apresentação e, né, e tudo, então eu sempre estava acompanhando, eu sempre estava junto, estava em todos os eventinhos, estava. Eu lembro de vezes que chegava à noite e aí para dormir, com quem que eu ia dormir? Não tinha mãe, tinha que dormir com ele, pronto, era assim. Então ele sempre foi muito cuidadoso, de buscar na escola, sabe? Então, assim, nunca foi assim aquele cara amoroso, sabe? Ah, vem aqui, vou te dar um colinho. Nunca foi. Mas assim, sabe, sempre tava ali, entendeu? Cuidou enquanto a mãe não estava ausente nessa minha fase de até os 6, 7 anos que ela tinha que ficar à mercê desse meu irmãozinho na outra cidade. Então, eu tenho bastante lembrança em relação a isso, sabe? De participar, de ver como ele sempre amava também fazer essas coisas junto com o pai, entendeu? E aí E a gente sempre estava ali vendo tipo, o sofrimento dele também, a gente sofria junto. Às vezes eu não entendia, quando eu era muito pequena, não entendia muito o que ele passava em relação a ser missionário, por exemplo, foi a pior fase, assim, né? Só que às vezes eu sentava na mesa e ele chorando com a minha mãe, e eu ficava ali e chorava junto, mas não tava pra chorar, né? Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui, pessoal. E depois que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo e vai, sabe, se compadecendo, tipo, compadecendo não, sabe? Vai, tipo assim, isso, com a dor junto, falando, caramba, né? Quanto ele lutou e tudo, quanto ele batalhou pra chegar onde a gente chegou aqui agora, né? E eu lembro quando começou a igrejinha também, a gente tava junto sempre, tava todo mundo lá. Começamos junto, tava. Eu acho que devia ter o quê? Realmente, devia ter umas 40 pessoas. Eu tinha um vestido verde que eu ia todo culto na igreja. Tem uma foto horrível. Que daí, eu nunca, tipo assim, nas outras igrejas que eu ia, não participava de ministério, nada. E aí começou a ter que participar do ministério na igrejinha, entendeu? Cantar na igrejinha. E aí foi aí que foi, sabe, alimentando também essa vontade. Nossa, Deus me chamou pra isso, entendeu? E eu sempre olhava o Kleber assim com um olhar de orgulho, sabe? Eu não sou o tipo de irmã de ficar ali bajulando, passando a mão, não sei o que e tal, de mandar mensagem, de ficar ligando. Não sou. E não vai, agora não vai ser mesmo. Mas sabe quando perguntam assim, você conhece o pastor Barroso? Sim, eu sou irmã dele. Tipo, sabe, o olhinho acho que chega a brilhar, assim, tipo, com orgulho, sabe, de falar assim, é meu irmão. Porque eu lembro de um dia que, bem no começo, quando ele tinha aberto a igrejinha, sabe,
e algumas pessoas tinham comentado algo sobre ele, né? Dizendo, tipo, que ele era ladrão e coisas do tipo, assim. E eu lembro dele entrando, assim, tão desesperado, assim, chorando, e ele não conseguia nem falar. E aí a gente, desesperado, já começa a pensar um monte de coisa. Tipo, meu Deus, o que você fez? Ou o que fizeram com você? Cadê as crianças? Todo mundo desesperado. E ele falando o que falaram dele, chamaram de ladrão, e ele falando, eu não sou isso, eu não sou isso. E naquele momento eu vi, assim... A gente já sabe, mas sabe, quando você tem certeza da pessoa que você conhece, assim, que é um cara que tu põe a mão no fogo, que é um cara que tem uma índole, tipo assim, fica às vezes sem ter o dele pra ter as coisas dentro da igreja, pra ter as coisas, tipo, tira da família dele, às vezes a Fran fica doida. Cleverson! Esse Cleverson! Porque ele, sabe, isso aqui é tudo pra ele. Então, tudo que ele dedica é pra isso. Então, às vezes ele esquece um pouco. A gente fala, cara, tira um tempo pra você, tira um tempo pra tua família. Mas vai, tira um tempo mesmo. Porque a vida dele é isso aqui. A vida dele é viver realmente o que Deus, sabe? E com as pessoas também. Porque eu sei como ele, às vezes ele fica preocupado aí com os irmãos, as coisas. Tipo, tanta coisa dá problema e tanto irmão com problema e dificuldade e o coração dele é gigantesco. E, assim, o que eu quero que ele saiba, assim, que às vezes eu não sou de ficar... Realmente, eu não sou do tipo de ficar demonstrando e ficar dizendo quanto eu admiro, eu tenho orgulho, mas eu tenho certeza que ele sabe disso. E eu quero dizer que ele é uma pessoa muito importante pra mim. Agradecer por tudo que ele mostra que é todos os dias, do exemplo que ele é, pelo pai que ele é para os meus sobrinhos, que eu amo de paixão, e dizer que isso aqui é um sonho que ele sonhou tantos anos e chegou e conquistando agora. Quero dizer que eu te admiro muito, que você é uma pessoa... Essas palavras parecem muito chatas de ficar falando, porque todo mundo deve falar isso, que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, um cara demais, da hora, show de bola. E eu acho que ele sabe realmente que ele é um cara da hora, show de bola. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você, estou muito feliz por tudo isso que você está construindo hoje. Eu já te disse algumas outras vezes que, por mais que às vezes eu não demonstre, ou que às vezes pareça que eu não queira estar tão próximo de algumas coisas e tudo, ou tão envolvida com algumas coisas, mas eu tô sempre na torcida, tô sempre orando, e eu quero dizer que tenho certeza que esse ano já começou e Deus tem projetos, tenho certeza que muito maiores do que esse que está iniciando agora. E eu tô junto aqui, quero estar junto para participar dessas conquistas, para crescer junto e dizer que eu te amo muito, agradecer por tudo que você ensina, por tudo que você é, por todo o exemplo. E é isso aí, meu irmão. Conta comigo, viu? E é nóis. E eu peço todos os dias para Deus. Eu sou intercessora dele. E falo para você, Cleverson. Não desista de Jesus por nada do mundo. Não faz escolha. Se um dia alguém pôr na sua frente alguma escolha para você escolher, Jesus é alguma escolha do mundo, escolha Jesus. Porque é o caminho certo. Eu quero dizer para você que eu te amo muito. Te admiro muito como homem, como pai, como esposo e como meu filho, Cleverson. Você mora no meu coração. Estou muito orgulhosa de você, porque eu sei, confio, sei que Deus está com você. Se você chegou onde você chegou, porque Deus está com você e você tem confiado. Você tem honrado o Senhor. Um abraço bem apertado da sua mãe, Cleverson, eu te adoro. Fala galera, bom dia, tudo bem? Clodoaldo Barroso. Eu sou o irmão mais velho da família. Bom, falar do Kleber um pouquinho, né? Vou tentar não chorar aqui, não me emocionar. Bom, falar do Kleber, o Kleber sempre foi uma criança assim, bem tranquila, né? Se for comparar eu, o mais velho e os outros eram um pouquinho mais, vamos dizer assim, não sei qual palavra que eu defino isso, os mais atentadinhos, os mais perturbados, né? O Kleber sempre foi tranquilo, né? Mas desde o começo... o pai já percebeu que ele tinha uma veia artística, né? Porque
Ele ia no banheiro cantar e o pai, a gente ficava ouvindo e tal. A mãe, nós tomamos um café na sala assim. E aí, onde que tudo começou, na verdade, né? Aí meu pai sempre envolvido com artistas e shows e tal, né? Aí foi envolvendo, foi colocando ele nos shows e ele foi ganhando, né, essa vida de artista e fazendo shows e ele na época ele tinha um cabelo comprido. A gente agora, por último, a gente chamava ele de Tonhão, né? Que ele parecia o Tonhão do Palmeiras, zagueiro. E assim, cara, eu sempre fui um cara mais perturbadão, igual eu falei, né? Eu sempre judiava dos mais novos e tal. E um dia teve uma situação que a minha mãe saiu trabalhar. E eu gostava, eu não sei, eu era perturbado demais. E da conversão dele, na verdade, quem começou tudo que eu fui percebendo e tal, foi a minha mãe, né? A minha mãe que começou com o negócio de igreja, orando e buscando e tal, e eu não entendia nada. Muitas vezes também assim, eu era meio perturbado, eu não conhecia a verdade, né? Porque tem na palavra de Deus que fala, o povo perece por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha ideia nenhuma. Porque eu vivia na rua, eu era um moleque de rua, sabe? Eu com 13 anos já estava na rua e tal. Minha mãe indo atrás, mas sempre dentro de casa e tal, né? Aí algumas vezes eu via, como a minha mãe se converteu primeiro, foi onde tudo começou, né, pela minha mãe. Nossa, eu ficava muito nervoso, eu ficava indo pra lá, pra cá dentro da casa, eu ficava sapateando, acho que era algum demônio, alguma coisa assim, porque não podia, eu ficava muito furioso quando eu via a minha mãe orando, e não sabia o porquê daquilo, não entendia nada. E o tempo foi passando, o Kleber naquela vida com o pai ali nos shows, e nesse negócio de show, noite, comício, essas coisas, pessoas de dentro, de fora, dentro da nossa casa, sabe? Aquele negócio de artista, aquela coisa. E um belo dia, eu vi a cena, né, onde o Kleberson, o pastor Kleber se converteu, que eu lembro que estava uma tensão dentro de casa, eu vi que nós estávamos reunidos, eu não lembro se era na sala ou na cozinha, porque faz muito tempo. E eu lembro que o Kleber, quando ele pegou uma maior idade, eu não lembro se ele era casado já, eu não me recordo. E ele falou pro pai assim ele falou, pai, a partir de hoje eu não faço mais show. Ele era solteiro. Ele era solteiro, né, mãe? Ele era solteiro. Porque eu não lembro, faz muito tempo. Daí ele falou assim, ó, a partir de hoje, pai, eu não sigo mais essa vida. Porque eu conheci Jesus e tal. E cara, meu pai ficou tão louco, tão perturbado, ele começou a ficar bem doido assim, começou a querer bater, quebrar, ficou bem louco. Ele não quis entender no momento e tal. E nem eu também vindo toda aquela cena, eu falei, caramba, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu sei que na época eu arrumei um serviço bom, eu sei que foi através da oração da minha mãe, a oração da minha esposa, a oração do pastor Kleber, eu tenho certeza que tem oração deles nisso aí. Eu acabei arrumando um emprego bom numa multinacional, eu não tinha estudo. E na época eu peguei cheque, né, que era difícil alguém ter cheque, e naquela época eu lembro que a opção que o Kleber tinha era de emprestar um cheque meu para fazer compra, porque pegava pré-datado, com data longa, e ele vinha pedir para mim. E isso me marcou muito, porque hoje eu lembro, né, cara, o quanto eu humilhava ele, quanto... Cara, se alguém fizesse isso comigo hoje, eu nem sabia como que eu ia reagir, né? E ele vinha, pedia cheque pra mim, cara, mas eu humilhava tanto esse cara, eu falava tanta asneira, tanta coisa. Ele pegava o cheque porque ele não tinha outra saída, ele era a necessidade que ele precisava, e acabava pegando o cheque, mas era uma perturbação. E alguns dias eu comecei, de tanta minha mulher falar, a minha mãe, pra mim ir na igreja. Um dia eu fui na igreja, aí eu tirava sarro, eu pegava o envelope de oferta, fazia assim pra ele repartir a metade comigo. Dentro da igreja. Fazia dentro da igreja, eu era bem... Cara, vocês não têm noção. O tanto de asneira que eu falava, o tanto de coisa que eu falava pra ele. Se fosse um cara assim, que ele não tivesse firmado na palavra mesmo, dentro do evangelho, ele tinha desistido, porque, cara... Acho que o demônio me usava para fazer ele desistir. Falava, cara, ó teu carro velho, você não tem nem um carro para andar. Cara, você tem que ficar mendigando comida para mim. E, cara, nossa, eu lembro hoje, assim, eu já até, na verdade, eu já até pedi perdão para ele, né? E o tempo foi passando e a gente foi vendo tudo que acontecia na vida dele. Ele começou na igrejinha pequena e a gente eu não acreditava muito e... Falava, cara, isso aí é uma febre, vai até uma altura, daí vai parar, ele vai ter que voltar a trabalhar pro mundo, ou vai ter que voltar a trabalhar para alguém, porque eu não entendia o que era o envolvimento do mundo espiritual, evangelho, eu não sabia nada disso. E hoje,
encurtando a história, hoje vendo tudo que está acontecendo na vida do meu irmão, cara, até me emociono porque hoje a gente vê, cara, que realmente o cara, Deus está na vida dele. Porque tudo que ele passou, tudo que ele viveu, né, e está vivendo, eu tenho certeza que ele vai viver muito mais ainda. Deus vai fazer tanta coisa na vida dele que vai ser assim, muitas pessoas não vão acreditar. E, cara, eu quero dizer assim pra ele, cara, meu irmão, parabéns, cara, conta comigo, eu tô aqui do teu lado pra te ajudar, pro que der e vier. Porque, cara, eu conheço o Kleber desde pequeno, cara, nunca vi o cara, ele não tem um coração mau, ele não é um cara maldoso. Ele é um cara, se ele tiver uma camisa, ele tira pra ajudar o próximo. Ele não sabe falar não pra ajudar as pessoas. Ele é um cara de um coração enorme, porque eu vejo tudo que ele tá passando, tudo que tá acontecendo na vida dele hoje, da família dele, cara, é porque ele perseverou mesmo, ele ficou firme e ele não desistiu por palavras negativas, por pessoas querer desanimar ele, e ele tá aí firme, e eu tenho certeza. Pra você que tá ouvindo hoje aqui, cara, não desista de Deus, não desista da palavra. E você que tá aí do lado do pastor Kleber, fique com ele, que eu tenho certeza que Deus vai honrar, e ele tá honrando e vai honrar você também. Então eu quero mandar um beijo grande aqui no coração do Lucas, do Samuel, do Isaac, do Mateus também, que é filho, né, de coração do pastor Kleber e da Fran. Gente, conta comigo, Fran, beijo no coração. E parabéns, Fran, continue sendo essa mulher guerreira, essa mulher forte, tá? Que cuida dos filhos, cuida da casa. Eu quero dizer que eu te admiro muito e beijo no coração do Kleber. Kleber, te amo, cara, tamo junto, conta comigo. E é isso, gente. E abraço e Deus abençoe. Nós estamos indo lá no CAIC, agora do Santa Cruz. Foi lá no dia 13 de outubro de 2002, onde eu tive o meu primeiro encontro com Deus, onde eu fui ministrado pelo Espírito Santo e eu recebi ali algo muito especial de Deus, e onde eu tomei a decisão de servir a Deus, servir a Jesus e mudei de vida. Então nós estamos indo lá neste lugar para vocês conhecerem ali onde foi, próximo do meio-dia, onde o pastor Ney fez a ministração do batismo com o Espírito Santo e a minha vida foi transformada. Pessoal, foi bem aqui no CAIC, nesse portão exatamente, que nós entramos, onde eu participei do encontro com Deus. E foi bem aqui onde vocês podem ver, ó, entramos por esse portão aqui, foi ali naquele pavilhão, ali onde nós começamos o encontro, depois nós fomos para a nossa sala, onde nós fomos ministrados, e ali onde eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, foi onde eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Larguei tudo, deixei tudo, a minha profissão, larguei shows, agendas, para poder servir ao Senhor, e hoje estou aqui. Graças a Deus, muito feliz. A paz seja com todos. Estou aqui para compartilhar um pouquinho da história da minha vida na caminhada do pastor Barroso, né, do pastor Kleberson Barroso. Conheci o pastor Barroso, ele devia ter eu acho que uns 8, 9 anos de idade. Conheci ele a gente morava no mesmo bairro, né, no Santos Dumont.
Na época o pai dele trabalhava com político, fazia comícios, essas coisas assim. E ele fazia shows, né, junto com o pai nos comícios. A gente sempre morou no mesmo bairro, na mesma rua quase, né? E eu não tinha muita amizade assim com a irmã Helena, que é a mãe dele. Porque ela era sempre dentro de casa, cuidando das crianças, e eu sempre trabalhando também. E ele também nos trabalhos com o pai, né? Mas eu sempre passava pela minha rua com aquele cabelinho assim, sabe? Tipo, Chitãozinho Chororó, assim. E a gente, tipo assim, falava com ele, eu, meu irmão, minha mãe, que a gente estava, né? Sempre na beira da rua, nossa casa era na beira da rua quase. E ele morria de vergonha, sabe? Baixava a cabeça, ficava tímido, assim, vermelho. E a gente viu ele crescendo assim, né? Crescendo nessa vida de shows, sempre junto com o pai dele. E foi indo. Daí o tempo passou, eu me mudei do bairro, né? Fiquei um tempo fora do bairro, acho que uns 8, 9 anos. E daí não tinha mais tanto contato também, né, com o pessoal, e ele também tomou o caminho dele. E em 1997 eu me converti na 12ª igreja, lá no Santos Dumont, na pastora Arlete. E daí eu conheci um pouco mais da família da pastora Arlete, e na família da pastora Arlete tinha a Fran, que é a esposa do pastor hoje, que é a irmã da pastora Arlete, e elas moravam na casa, em frente da minha casa, né? E a gente começou a fazer uma amizade ali. E daí o pastor começou a namorar com a Fran e a gente começou a se ver de novo, né? Depois desse tempo todo. E passou um tempo, ele se converteu, né? E assim, para mim foi uma surpresa assim maravilhosa, porque ele se converteu, né? Se batizou na 12ª e começou a caminhada dele com Cristo, né? E eu comecei na época já era, porque eu me batizei em 97, né? E no mesmo ano a pastora já colocou um monte de coisa para mim, inclusive ser professora de escola bíblica, coordenadora de escola bíblica, né? E o pastor já veio na minha turma, né? Porque era novo convertido, tinha acabado de se batizar e a gente tinha um programa de discipulado e tinha outros projetos também na igreja, né? E eu fiquei responsável pelo discipulado por ser dentro do departamento de escola bíblica, né? Ensino. E ele estava na minha turma, ele era um aluno meio difícil, porque ele gostava de, né, ele sempre estava, que hoje está trabalhando, hoje vai dar tempo, né? E quando a gente estava na fase já tinha que concluir, tinha que terminar, né? E daí eu vim, porque eu sempre gostei de terminar aquilo que eu começava, né? E daí eu falava para ele, não, mas a gente tem que terminar. Mas hoje eu não vou poder, irmã Sandra. Ele falava assim, porque o meu trabalho hoje vai até tarde e tal. Não, mas não tem problema, a gente marca outro dia, né? Daí ele sempre estava dando assim um jeitinho de se esgueirar, né, e tal. Daí eu ia na casa dele, na casa da irmã Helena, né? Falei, não, vamos fazer hoje. Então, e chegava de supetão, assim, às vezes, né? E marcava, e quando eu não conseguia, aí eu mandava o menino que estava junto comigo, né, o Jean. O Jean ia. Esse é o da Homem Bíblia. O Homem Bíblia. O Jean, ele era muito jovem na época. E ele era muito... Nossa, o menino sabia, sim, ele tem uma sabedoria incrível. E o ministério dele hoje também é grandioso. A última vez que eu falei com o Jean, ele estava lá, se eu não me engano, acho que lá na África, evangelizando. Ele foi longe, o Jean. E o pastor Barroso também. Nossa, eu tenho vontade de chorar, assim, sabe? Me emociona porque a gente vê a pessoa, o tanto de coisas que ele abriu mão, ele teve que abrir mão, né? Perdeu os amigos que ele tinha lá fora. A família, às vezes, alguns da família não entendeu as escolhas dele, né? E ele lutou bastante, ele teve bastante dificuldade nessa parte de integrar ali, né? A gente viu... Acompanhei assim, as dificuldades dele no começo do ministério, né, da necessidade financeira, da necessidade dentro da casa, de ter onde morar, de ter como se deslocar, né? E a gente foi acompanhando tudo isso. Então, hoje, quando a gente olha para ele assim e vê esse homem incrível que Deus, né, moldou, vamos dizer assim, porque eu acredito assim que Deus molda, né? Mas ele se dispôs para ser moldado, então isso foi muito, muito incrível.
E quando ele começou a 25ª igreja, lá no Santo Onofre, né? Salinha 9x9, ele morrendo de medo, como é que eu vou fazer, meu Deus? E começou com bem poucas pessoas, e eu era uma dessas pessoas que começou, né? Eu acho que eu devia ser a 8ª ou a 9ª pessoa que começou junto com ele na igrejinha lá. E aquilo foi crescendo, sabe? O poder de Deus foi descendo e o ministério foi se desabrochando, né? E ele sempre dizia, a gente fazia acho que uns, não lembro exatamente, mas devia ter uns 7, 8 meses que a gente estava na igrejinha, ele começou a falar assim, você se prepare, logo logo nós vamos sair daqui para um lugar maior, ele dizia assim. E na época eu era diaconisa, né? Então quando você está ali na função de diaconisa, você está observando o que está acontecendo no povo, então você observa as pessoas. E você começa a ver as caras e as bocas das pessoas, né? Uns acreditando, outros rindo por dentro de, tipo assim, mas esse cara deve ser louco, de onde já se viu, né? O cara não tem nem encheu todas as 50 cadeiras que tinha aqui, já tá falando que vai para um lugar maior. Enfim, não demorou muito tempo. A gente foi para Tancredo Neves. Nossa, o dia que ele falou assim, vamos lá, pessoal, vamos ver onde vai ser a nova igreja. Aquele salão que antes era uma oficina de trator, né? Meu Deus do céu, um lugar gigante, né? Em vista da salinha que a gente estava. E aquele lugar gigante, e da mesma proporção que tinha de grandeza, tinha de sujeira também, porque era tudo, né? Imagina. E a gente trabalhava até de madrugada, meu Deus, era final de semana, era todo dia, depois do trabalho, todo mundo, aquele empenho, né, para lavar, para pintar, para, né, deixar pronta a igreja, porque tinha uma data para inaugurar. Olá pessoal, agora são 10 para as 10 da noite, a gente está aqui na nossa nova igreja agora, ainda está em tempo de reformas. Quando vocês verem, provavelmente já vai estar tudo arrumadinho já. Aqui os homens, se eu não me engano, a gente está no 3º, 4º dia de reforma. Os homens aqui estão pegando no pesado, fazendo tudo certinho, tentando pelo menos, né? Ali o irmão Eliezer. Aqui todo o pessoal, com muito esforço, muito trabalho. Como é que tá aí? Muito trabalho, Eli? Tô gravando. Como é que tá aí, pastor? Tá muito trabalho? Gerenciando, porque se eu não tiver aqui, não sai serviço. Eles dão serviço braçal, mas se eu não tiver um líder, as coisas não vão. É assim que Deixa funciona, depois né? a Arquis assistir, vão me pegar. E ali foi indo. E daí começamos a Tancredo Neves, uma igreja enorme. E não demorou muito tempo, já ficou pequena. E ele começou a dizer, logo, a primeira vez que ele profetizou, eu acho que foi, se eu não me engano, foi num culto de domingo, ele falou bem assim, irmãos, vocês não se espantem, se daqui a uns dias nós estiver dentro do Cowboy Saloon. O cowboy ele dizia bem assim, o cowboy vai ser a igreja e o bar do Zé vai ser o centro evangelístico. E eu continuava de diaconisa, né? E eu continuava vendo caras e bocas, né? Que aumentou o número de pessoas e aumentou também o número de caras e bocas daquelas pessoas que acreditavam e aquelas que falavam, meu Deus, esse cara deve ser louco, né? E hoje eu me emociono de saber assim que a gente está no cowboy, né? A gente está no cowboy. O que eu vejo no pastor assim, que ele não perdeu a essência dele. O temor que ele tem em Deus, o amor que ele tem para as coisas de Deus, para a casa do Senhor. Ele sempre procura fazer o melhor. Ele sempre procura escolher o melhor, sempre ele quer o melhor, e não importa se vai ter que sacrificar alguma coisa pessoal dele para colocar o melhor dentro da casa do Senhor. E a humildade que ele tem no coração dele, né? A bondade que ele tem no coração dele, assim, é incrível. É incrível mesmo. Eu fico muito orgulhosa, sabe, de poder fazer parte dessa história, de ter vivido junto essa história, né? De eu poder olhar hoje, por causa de estar aqui na fazenda, fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil porque eu ainda não sei dirigir. Daí eu fico presa no meu marido porque, né, eu não sei dirigir o carro ainda, mas eu vou aprender.
eu me distanciei um pouco, mas eu acompanho tudo pelas redes sociais, então assim, a gente chora, a gente ri, a gente, né, tá ali, não tá junto ali dentro, mas você tá ligado no mundo espiritual, a gente continua ligado. Então assim, eu tenho muito orgulho de tudo isso e eu creio assim que todo mundo que passou e todo mundo que está chegando no Ministério Cleberson Barroso, acho que sente a mesma coisa. Se sente amado, se sente abraçado, né? Se sente cuidado, do jeito dele, que é, né, jeito pastor profeta, mas a gente ama ele da forma como ele é, do jeitinho como ele é. Você acha que se ele mudar, perde essa essência, né, que ele carrega. Então assim, eu fico muito feliz, sabe, eu louvo a Deus, assim, por ele não ter deixado eu desistir, né? Eu sei que se eu tivesse desistido, com certeza Deus ia colocar outra pessoa para começar o evangelismo dele, começar o discipulado dele. Eu comecei, assim, de uma fagulhinha e outros foram acrescentando. Só que eu fico feliz, sabe, que princípios que a gente aprendeu junto, a gente não abre mão deles, né? E eu sempre falo para ele assim, pastor, a gente, muita coisa muda, mas princípios não mudam. E eu fico feliz porque ele não abre mão dos princípios, né? Ele mantém os princípios. E isso é muito, muito gratificante. Muito gratificante mesmo. E a mensagem que eu deixo para ele, assim, de mim, Sandra, né? É de orgulho, vamos dizer assim. Eu não sei se você vai me entender, a mãe que cria o filho e vê o filho se formando na faculdade, pegando o seu canudo de formação, e você fala assim, nossa, completei minha missão, né? Quando eu olho assim para a grandeza como o ministério dele se tornou, meu coração enche de orgulho e também de gratidão, né? Por saber de tudo que ele passou, em todos os sentidos da vida dele, né? Ele superou, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. Então essa mensagem que eu deixo assim pastor, eu quero te agradecer, porque um dia você foi discípulo, né? E hoje você é mestre. Nossa, você é mestre, eu posso assim até ousar e dizer mestre dos mestres. Você tem uma sabedoria incrível, teu ministério é grandioso. Uma vez eu sentava na mesa do café e eu dizia assim, pastor, o senhor tem um dom de governo incrível. Eu não vou me espantar se um dia o senhor chegar a ser um presidente da república. A gente ria junto pelo poder de governo que ele tem, pelo dom que ele tem de governar e de administrar. Então a gente conversava sobre muitas coisas. Ele dizia assim, mas o meu coração está no ministério. E eu creio que isso, né, o senhor manteve até hoje. Então a minha palavra hoje para você, pastor, é gratidão, obrigado. Obrigada por o senhor deixar eu fazer parte do seu ministério, pelas oportunidades que o senhor me deu dentro da 25ª igreja, né? Pelas oportunidades nos encontros, nos retiros, nos cultos, em tudo que o senhor deixou eu participar dentro desse ministério tão grandioso. E eu digo assim que grandes coisas ainda estão por vir. E eu acho assim que, eu tenho certeza, e quando Deus dizia assim, se prepare, e eu dizia assim, pastor, vai fazer curso de inglês, não tem como você ir para fora sem saber falar inglês, né? Eu digo assim que esse tempo está mais próximo hoje. Eu acho que a ida para o cowboy é só a ponta do iceberg do ministério que Deus está colocando. E todos aqueles que passaram no nosso altar, pastor, todos que passaram, o senhor deve saber e deve se lembrar também. Todo mundo dizia assim, o senhor vai para grande, o senhor vai viajar o mundo, o senhor vai conhecer o mundo, você vai levar o evangelho pelo mundo. E eu acho que isso está muito perto, né? É triste, pra gente que é membro é ruim falar, mas a gente não tem como segurar a grandeza e o mover de Deus. Então ninguém pode te parar, a não ser que o senhor queira parar um dia, mas eu creio que isso não vai acontecer. Então assim, pastor, muito obrigado. As minhas orações para você é que Deus te abençoe e te ilumine cada dia mais. Eu me considero assim, não só sua membro, hoje nem só sua discípula, mas também amigos, né? Nós somos amigos. E eu creio assim que o senhor pode contar comigo e eu posso contar contigo também, como pastor e como amigo. E hoje, assim, nessa vitória que nós estamos juntos hoje, tudo que eu tenho que dizer assim, obrigado. Obrigado mesmo por tudo, do fundo do meu coração.
eu amo muito o senhor, a sua família, sua esposa, seus filhos, a sua mãe. Você sabe que a gente hoje é a melhor amiga, né? A gente chora junto, a gente ri junto. E estamos aqui, pastor, estamos juntos. Vamos para cima, vamos para cima. O senhor pode contar comigo para aquilo que precisar. Beijos. Bom, eu me batizei dia 15 de novembro de 2002, iniciei meu ministério no mesmo dia, me batizei às 3 da tarde na 7ª aqui de Cascavel, onde o pastor titular era o pastor Wilson, e a minha pastora na época era a pastora Arlete, que era pastora da congregação da 7ª igreja no Santos Dumont. E ali, no mesmo dia, me batizei às 3 da tarde e às 7h30 da noite eu estava já na 10ª aqui no São Cristóvão, a igreja do pastor Marcos Juste, e lá eu já dei o meu testemunho da minha conversão. E ali começou o meu ministério, e já comecei a ser convidado, já fui convidado, né, a estar em outras igrejas, testemunhando. Até então eu testemunhava aquilo que Deus tinha feito na minha vida, louvava a Deus, né. E aí, foi se passando alguns meses, a 5ª igreja do Evangelho Quadrangular, que era pastoreada pela pastora Maria de Jesus, que foi uma grande mulher de Deus, ela estava sem músico. E aí a pastora Aide, que é sobrinha da pastora Maria de Jesus, e trabalhava na 5ª igreja, ela ligou para a pastora Arlete, se ela não tinha nenhum músico lá sobrando para poder enviar, para não falar emprestar, né? Para enviar, e aí a pastora Arlete me enviou para estar ajudando o pessoal da 5ª igreja. E ali eu comecei meu ministério, pegamos ali um ministério de louvor com praticamente ninguém. E ali eu comecei, como era uma igreja que não tinha o hábito de ter líderes, que a pastora fazia meio que tudo e tal, ela liderava tudo sozinha a igreja. E ali eu comecei a pedir a oportunidade para ela, claro. E eu comecei a montar o Ministério de Louvor. Peguei alguns meninos, aliás, até o Rodrigo, que é o Negrete, que hoje é meu batera já do meu ministério, já foi do meu ministério, hoje é aqui da igreja, toca com a gente. Ali ele começou ali com a gente também, com mais uma galera. E o período que eu fiquei ali, nisso a pastora Maria de Jesus adoeceu. E aí logo depois veio o pastor Rubenir e a pastora Inês assumiram a 5ª igreja, e já no meio dessa transição da pastora Maria de Jesus para o pastor Rubenir, a pastora Arlete perguntou para mim se eu iria continuar na 5ª igreja ou iria voltar para a 12ª, que é no Santos Dumont. Aí, como eu já estava desenvolvendo um trabalho na 5ª igreja, eu disse para ela que eu iria mudar de igreja, ia continuar na 5ª igreja, até pelo trabalho que eu estava realizando. E ali fui líder de louvor por alguns anos. Se não me falha a memória, eu fui líder por 3 anos e meio. E ali, quando eu entreguei o Ministério de Louvor, tinha 40 pessoas. Para quem não tinha nenhum músico, não tinha cantor, não tinha ninguém. 40 pessoas fazendo parte do ministério. E aí, logo depois, o pastor Rubenir saiu e veio outro pastor que está ali até hoje, que é o pastor Gerson, a pastora Maria Odete. E eu fiquei mais 2 anos ali com eles, até que um dia o Senhor falou comigo que eu só sairia dali quando eu fosse para a minha igreja. Paz seja convosco. Meu nome é Arlete Bis Dias, atualmente sou pastora da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Teresa do Oeste. Estou no ministério há 26 anos e tive o prazer de conhecer o pastor Cleberson Barroso. Na sua adolescência, na sua mocidade, pastoreei a mãe dele, batizei a mãe dele e também algumas pessoas da família e tive o privilégio também de batizá-lo nas águas em nome de Jesus.
Logo depois ele se tornou meu cunhado, né? Casou com uma das minhas irmãs e tivemos um relacionamento muito bom. Durante o tempo que ele foi a minha ovelha, logo que ele chegou na igreja como cantor do mundo, não foi fácil para ele, porque ele estava acostumado a cantar com pessoas que tinham técnica, que eram acostumados a cantar, e chega na igreja e você chega numa igreja pequena, onde era o Santos Dumont, uma igreja pequena, estava iniciando o trabalho naquela época, e ele disse assim para mim um dia: pastora, não tem como cantar com todo esse tipo de gente. Eu falei: então fica no banco, ou ensina as irmãs a cantar. E ele ficou meio assim, mas logo se motivou, começou a ensinar o pessoal, incentivar o pessoal a cantar. E como ovelha, foi uma ovelha obediente. Durante o tempo que ele esteve conosco, ele foi bênção para nós. Mas todo pastor sabe o potencial da sua ovelha. E chegou uma hora que eu vi que ele precisava de estar em outros lugares. Foi quando recebemos um convite para ele estar ajudando na área da música ali na Quinta Igreja, um convite vindo pela pastora Aide, da parte da pastora Maria de Jesus, então em memória na época. E graças a Deus, a partir desse momento que ele foi ali para a Quinta Igreja, já começou a fazer o ITQ, se preparando como pastor. E quando a gente veio para Santa Teresa do Oeste, alguns anos atrás, houve o desejo no coração dele de abrir a 25 IEQ. Que hoje nós sabemos que é uma bênção, que está sendo um presente de Deus para a cidade de Cascavel, não só para o Ministério da Quadrangular, mas para a cidade, porque vai ser uma porta onde Deus vai fazer muitos milagres ali nesse novo endereço. E acredito que tudo isso que está acontecendo na vida do pastor Barroso também tem um pouco do meu ministério. Nós, durante a primeira igreja que ele assumiu ali no Santo Onofre, no primeiro endereço da 25 IEQ, nós ministramos sobre ele porção dobrada do nosso ministério, principalmente do ministério profético. Eu sou pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, porém eu sei que eu tenho ministério profético. E eu passei metade do meu ministério profético para ele nessa época e acredito realmente que ele tem usado e Deus tem feito muito na vida dele. Não sei se algum dia eu serei pastora de uma igreja de multidão, mas eu sei de uma coisa: ele vai chegar lá. E isso para nós é uma alegria, o sucesso do pastor Barroso, tudo aquilo que acontece na vida dele, para nós é um motivo de alegria, porque a gente sabe que a gente pagou um preço, que a gente orou, que a gente jejuou, que a gente acreditou no potencial que Deus tinha para a vida dele, no chamado que Deus tinha para a vida dele. Houve momentos muito difíceis durante a caminhada dele, mas ele não desistiu. O que eu admiro no pastor Barroso é que ele é um cara persistente. Ele vai à luta e ele realmente acredita que Deus tem o melhor para ele. Então eu quero dizer para você agora, pastor Barroso, não quero falar para você como meu cunhado, não quero falar para você como um colega de ministério, mas eu quero falar para você como um homem de Deus. Seja sempre essa pessoa que você é. Não deixe que nada possa estragar essa pessoa que você é, essa pessoa sincera, essa pessoa que vai à luta, essa pessoa que tem sonho, essa pessoa que conquista. Eu admiro você e o teu sucesso é a minha alegria. Boa tarde, gente. Prazer enorme poder estar aqui. Sou o pastor Neivo, superintendente da região de Cascavel. Prazer enorme poder compartilhar um pouquinho com todos os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pastores, os nossos colegas, com todos vocês. É um prazer enorme poder falar um pouquinho da vida do pastor Cleberson Barroso, nosso pastor querido, que todos aprendemos a amar muito. Esse homem de Deus, esse casal, essa família de Deus, né? Então é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre a 25ª igreja também. Além do pastor Barroso, falar um pouquinho dessa igreja. Queridos, foi algo assim, eu fico até emocionado porque foi algo assim muito de Deus. O dia que
nós nos encontramos na frente da primeira igreja aqui em Cascavel, e ele passando por ali, estava ele e o Edson, o pastor Edson, e passando assim, eu olhei para ele de uma forma sobrenatural, que não se explica, porque as coisas de Deus não se explicam. Eu olhei para ele e disse, pastor, melhor, Barrozinho, nem era pastor, era Barrozinho. Barrozinho, eu vejo em você algo especial de Deus. Eu vejo em você muita capacidade, muita habilidade, agilidade, sabedoria. Eu vejo em você, Deus mostra isso. Por isso que eu falei, tem coisas que não se explica o que a gente vê. E realmente foi isso que eu vi. Quando eu falei para ele, eu creio que até pelo Espírito de Deus falando para ele, você tem um ministério poderoso, você tem um ministério maravilhoso. Eu nem bem conhecia, pastor Barrozinho nem bem conhecia. Sabia que ele frequentava uma igreja da cidade, das nossas igrejas da cidade, mas não conhecia direito. Conhecia ele, fama, o Barrozinho que cantava, o sertanejo, o Barrozinho, que todos os cascavelenses conhecem, né? Então assim foi assim mais ou menos que eu conheço. Mas quando eu olhei para ele e eu disse para ele, Barrozinho, você tem ministério, cara, você tem, eu vejo em você Deus, algo de Deus na sua vida, com ministério especial. E aí eu desafiei ele na frente da primeira igreja. O Edson estava junto, o pastor Edson estava junto, na época o Edson só, né? Hoje é pastor, os dois grandes pastores abençoados, mas na época só. E eu desafiei, você precisa, você tem ministério, cara, precisa ir. E no mesmo instante, ou no próximo, alguns dias próximo, o Barrozinho, que ainda nem era pastor, e ele já saiu dali, já começou busca de salas para alugar. E aí todo mundo sabe que todos conhecem bem a história do Barrozinho, do Barroso, e pastor hoje, um grande pregador da palavra, um grande homem de Deus hoje, mas ele foi procurar um salão e já encontrou aquele salão lá na Bartinique. E ali, eu lembro que ele chegou para mim e disse, pastor, já arrumamos, já me levou para ver o salão, já me levou para mim aprovar o que eu achava, um salãozinho pequeno, e a gente ali começou, e eu lembro do primeiro culto, quando eu estive lá dando posse, e lembro também quando eu disse na oração e na minha palavra, eu liberei a bênção para o ministério dele, e disse, você vai ser famoso, você vai crescer, sua igreja vai ficar, esse lugar é muito pequenininho, é muito pequeno esse lugar, porque você vai crescer, porque você vai ser muita bênção, rapaz. Deus tem algo grande com a sua vida, Deus tem algo especial. Eu lembro do dia da posse do primeiro culto nessa igreja, quando a gente abençoou ele, liberando sobre a vida dele o ministério, liberando sobre a vida dele os dons, para que ele fosse usado para pregar essa palavra, para curar, que ele fosse usado para abençoar as pessoas, para salvar, para ganhar vidas para Jesus. Então eu lembro disso com muito carinho, com muito amor. E hoje, passando algum tempo, a gente vê pastor Barroso, hoje o reverendo, hoje um grande homem de Deus, que passou na Tancredo com a 25ª, e hoje, graças a Deus, nesta grande e maravilhosa obra que Deus fez. Que algo realmente que não explica. Só Deus para colocar esse potencial sobrenatural na vida do Barroso. É um potencial que Deus colocou na vida dele, e nós agradecemos muito a Deus por ele ter esse ministério corajoso, de ousadia, de criatividade, de coragem, de força, de alegria, de poder. Então é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho da vida do pastor Barroso. E nosso desejo de todo o coração, eu sempre disse e sempre digo,
Eu quero que os meus pastores sejam melhores do que eu. Eu quero que as igrejas dessa cidade sejam grandes. Eu quero que todos cresçam. E é esse o meu, eu fico emocionado porque eu vendo esse trabalho grande e maravilhoso que o Barroso está fazendo junto com a sua equipe, é claro, que ninguém faz nada sozinho. Então, graças a Deus, obrigado Deus pela vida do Barroso e pela equipe que esse homem tem, que a gente está vendo esse sucesso, essas maravilhas, Deus abrindo, Deus agindo, Deus fazendo, Deus multiplicando, Deus prosperando, Deus fazendo crescer. E eu fico grato. Só tenho que dizer, Barroso, Deus continue te usando. Eu te abençoo. Eu libero sobre você essa bênção. Você está abençoado para crescer e multiplicar, conquistar, frutificar, conquistar, dominar, frutifica, multiplica, conquista e domina. Eu te abençoo em nome de Jesus e parabéns, filho. Parabéns, filho. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe você, sua família e toda a sua equipe. Deus abençoe para a glória dele. É para a glória dele que Deus faça você crescer ainda mais. Eu te abençoo em nome de Jesus. Sucesso, meu filho. Muito sucesso. Muita bênção. Forte abraço em nome de Jesus. Então começou assim, nós estávamos na quinta igreja do Evangelho Quadrangular e não tínhamos músico, então pedimos emprestado para a pastora Arlete, lá da 12ª igreja, um músico, e ela mandou o pastor Barroso. E nós ficamos amando o pastor Barroso, ele foi, todos ficaram gostando muito dele. E um dia eu olhei para ele e falei, você vai ser pastor, vai para o ITQ. E ele desconversou, eu não posso, eu não vou, eu não tenho como pagar. Daí eu falei, é por causa disso? Então espera aí, me dê uns minutinhos. E em 5 minutos eu entrei lá dentro da igreja e conversei com o irmão para ser patrocinador de um aluno no ITQ. Ele topou, ele garantiu que ele pagaria esse patrocínio aí e pagou. Daí eu voltei lá fora e falei, Barroso, já tem quem vai te patrocinar. Agora não tem escapatória. Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus, eu não tenho carro, eu não tenho como ir lá. Aí a gente conversou com outro irmão que foi atrás de buscar ele, de trazer, de dar um jeito de ele vir para o ITQ. E ele veio, fez o ITQ, e Deus abençoou a vida dele. Realmente ele tinha um chamado para ser pastor. E ele colocou o coração na obra de Deus. E hoje está aí. Esse ministério maravilhoso. Graças a Deus. E quando ele abriu a igreja Kids, eu falei para ele que ele ia ver, que em 10 anos ele ia ver a diferença de membros na igreja dele. E hoje ele já pode ver a diferença que tem. Então, eu quero que Deus abençoe muito ele, muito mais do que já tem abençoado, ele, a família dele e toda essa igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Cascavel. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Comecei a orar, não sabia que tempo seria, quanto tempo seria. Mas dentro de 2 anos Deus trabalhou no meu coração, Deus preparou. E chegou um tempo que eu fui convidado pelo pastor Neivo e a pastora Cirlei para abrir uma congregação. E foi onde eu abri a igrejinha que a gente fala, né? A igreja na rua Potiguaras, 1744. E ali nós iniciamos o trabalho numa sala 9x9, 81 metros quadrados. E engraçado que o tamanho da igrejinha que nós iniciamos hoje é o tamanho do altar da nossa igreja. A nossa igreja hoje, ela conta com 80 metros quadrados de altar. Então, para você ver o que Deus faz, né?
E eu sempre confiei nas promessas de Deus. E ali nós iniciamos o trabalho, ficamos 3 anos na Rua Potiguaras, no Santo Onofre. E aí ficou pequeno, encheu demais, orei ao Senhor, Deus preparou, nós viemos para Tancredo Neves, onde nós estávamos até agora, esse momento. E ficamos ali por 10 anos e meio. E ali a gente foi crescendo, a gente foi quebrando as paredes, nós fomos crescendo e aumentamos tudo que tinha para aumentar. De uma igreja, de um templo, de uma nave que era de 11 por 20 somente, que a gente utilizava. Ela se tornou uma igreja 11 por 45. E aí chegou um momento que até alguns cultos nossos ficaram desconfortáveis por tanta gente que estava, né, nos cultos. E a gente começou, por causa da pandemia, a fazer 3 cultos, a gente já realizava 2. Passamos até fazer 4 a 5 cultos num domingo, por causa da pandemia, pelo tamanho da igreja. E aí nós passamos, daí depois foi dando uma acalmada na pandemia, e nós passamos a ter fixos 3 cultos nos domingos. Então, passando em média, nos finais de semana na nossa igreja, de 700 a 800 pessoas, contando com o culto simbiose no sábado e os 3 cultos no domingo. Então, a gente começou a ficar desconfortável e alguns projetos de crescimento que Deus ia colocando no meu coração. E eu pensei, e agora? Para onde que eu vou crescer? O que eu vou aumentar? Será que eu aumento os cultos? O que eu vou fazer? E, irmãos, durante 10 anos, desde quando nós subimos para Tancredo Neves, saímos da Potiguaras, viemos para Tancredo Neves, nós orávamos e profetizávamos, quem nos acompanhou sabe, que o Cowboy Saloon iria virar uma igreja. A paz seja convosco, meu nome é Edson Fernando Brugnera, sou pastor auxiliar da 25ª Igreja do Evangelho Quadrangular e estou aqui para contar um pouco da minha história com esse grande homem de Deus chamado Cleberson Barroso da Silva. São muitas histórias, a minha caminhada com o pastor Barroso vai para quase 20 anos de amizade, 20 anos na qual aí nós estamos juntos, né? E eu me lembro, há 14 anos atrás, quando ele saiu para o ministério, e eu não tive dúvidas, Deus colocou no meu coração de que eu tinha que seguir ele, né? A gente foi para algo que não existia, para algo que hoje existe. A gente chamava, lá na Rua Potiguaras, a gente chamava a Igrejinha. Então nós somos do tempo lá da Igrejinha. Quando nós começamos, nunca me esqueço a história, que nós fomos até o pastor Neivo. Chegamos no pastor Neivo, onde ele abençoou logicamente lá o Barrozinho, né? Que hoje é o pastor Cleberson Barroso. E o pastor Neivo disse, eu te abençoo e a tua igreja será uma das maiores igrejas da região ou do Paraná ou do Brasil. E eu nunca me esqueço disso, que o pastor Neivo colocou essa unção, essa bênção sobre a vida do pastor Cleberson Barroso. E desde o tempo lá da igrejinha, eu nunca me esqueço, nós começamos lá com poucas pessoas. O pastor Neiva emprestou para nós 50 cadeiras. Emprestamos um púlpito da pastora Cleonice. E ali nós começamos, né, com 25 pessoas, mais ou menos. E o que me incentivou a seguir o pastor Barroso, além de Deus, lógico, é que eu vi o propósito que Deus tinha na vida e tem na vida do pastor, né, do pastor Barroso. E eu nunca tive medo, né, de estar sempre com ele. Eu nunca me esqueço que ele dizia assim, nós vamos para um lugar maior. E ele determinou que nós íamos para a igreja aqui no Tancredo, aqui na Tancredo Neves. E muitas pessoas, logicamente, não acreditavam. Mas eu sempre tive, assim, de acreditar, né, que quando eu olho para o pastor Barroso,
existem vários homens, várias pessoas na Terra que têm esse chamado, né? E eu vejo como Abraão, como Moisés, como esses grandes homens que levaram o povo a enfrentar e a conseguir os seus objetivos, né? Então eu sempre vi isso no pastor Barroso. Então eu acreditei sempre muito na visão que Deus deu para ele, né? Então quando ele disse que vamos para Tancredo, vamos, estamos juntos. E eu disse para ele assim, nunca me esqueço, falei assim, pastor, se o senhor comprar um avião, o senhor só me reserva a janela, porque eu não gosto muito do corredor. E foi assim. E lá ele dizia assim, um dia nós vamos alugar o cowboy. Um dia nós vamos alugar o cowboy. E onde é que nós estamos? Nós estamos aqui hoje, na igreja do cowboy. Certo? E ele fala mais ainda. Ei, nossa igreja será de mais de 3.000 membros. Quem crê nisso, diz amém. E ele diz assim, nós vamos fazer culto nos estádios com mais de 25.000 pessoas. Então você pode acreditar. Eu aprendi isso, uma coisa com o pastor Barroso. Se nós estivermos no propósito do Senhor, Ele vai nos mandar os recursos. São muitas histórias que nós temos juntos, como eu disse, a nossa amizade é mais de 20 anos, mas uma da história que mais marcou a minha vida, que mais marcou, eu vendo o compromisso que ele tem com o Senhor, o chamado que ele tem com o Senhor, que nós tínhamos sempre o mesmo horário das vigílias, né, para a gente sempre estar orando junto. E nossos horários eram sempre às 3 horas da manhã. E naquele dia, uma chuva muito grande na madrugada, uma tempestade mesmo. Eu me lembro que eu vinha pelo carro com a BR e eu quase não conseguia enxergar, né, de tanta chuva que era. E quando eu cheguei ali no nosso lugar, no nosso ponto de encontro, que era um ponto de ônibus, e ali naquele ponto de ônibus, eu vi o pastor Barroso de costa para a rua, todo molhado, todo encharcado. E ele estava protegendo o seu violão. Então ele abraçou ali o violão, porque o violão era o seu instrumento para louvar o Senhor. O violão era um instrumento no qual ele tinha para adorar o Senhor. E o que mais me chamou a atenção, que eu falei para ele assim, vamos para casa, né, para poder trocar de roupa. Ele falou, não, nós já estamos atrasados para o nosso horário de louvar a Deus. E nós fomos para a igreja daquele mesmo jeito. Ele todo ensopado, e ele louvou a Deus das 3 até ali as 4, 4:30 da manhã. E isso marca muito a minha história, marcou muito a minha vida, né, sobre esse compromisso, né, de que ele tem com Deus, né, de você não dar bola para as circunstâncias, você não olhar para a tempestade, você não olhar para as circunstâncias, sem murmurar, sem reclamar. Falei, olha, vamos, porque nós temos que adorar ao Senhor do jeito que eu estou, da maneira como eu estou, né? Então essa é uma das histórias. E a gente tem que procurar ser um bom Timóteo, para que a gente possa ajudar um homem como esse. Então o pastor Barroso, na minha vida e da vida da minha família, ele tem sido uma pessoa que tem mudado a nossa história, mudado a minha vida e a vida da minha família, mudado o meu ministério. É um homem que eu tenho um maior profundo respeito, profunda admiração sobre a vida dele. E o que eu só tenho falar do pastor Barroso é só que eu pude conhecer um grande homem de Deus. E repito mais uma vez, é um grande privilégio estar sendo pastoreado por ele. Agradeço a Deus todos os dias. E eu quero cada vez mais servir a Deus, mas servir também ao ministério dele, né? Um ministério que cresce cada vez mais. E esse ministério só cresce porque ele tem Deus no seu coração, porque ele tem Deus como seu guia, ele tem Deus no caminho dele. Então, o que eu tenho para dizer em relação ao pastor Barroso, e quero me direcionar a ele agora, né?
Pastor Barroso, você é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Há mais de 20 anos atrás, onde eu estava perdido e estava sem direção. Onde Deus uniu os nossos caminhos e uniu os nossos propósitos. Quero dizer para você, para o Senhor, que você é um grande homem de Deus. Que você é uma pessoa admirável, que você é uma pessoa que só de chegar perto do Senhor, a gente já sente o poder do Espírito Santo na sua vida. A minha vida, ela se resume antes de conhecer a Ele e a 25ª Igreja, e depois de conhecer a Ele e de estar frequentando a 25ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Dizer para o senhor, pastor Barroso, que o senhor, além de ser o meu pastor, o senhor é meu amigo, o senhor é meu compadre, o senhor é o irmão que Deus me deu, o irmão que eu nunca tive. E eu só tenho a dizer para o senhor que eu amo demais o senhor e que para mim é um grande privilégio, é uma grande honra estar servindo a Deus e estar servindo ao Senhor aqui nessa igreja. Por isso, pastor, todo o meu amor, todo o meu carinho da minha família, toda a minha devoção ao Senhor. O que eu puder fazer para cada vez mais servir, para cada vez mais ser como um Arão, ser como um Ur, ser como um Timóteo na sua vida. Eu quero estar sempre com o Senhor, pastor. O senhor pode contar comigo para o que der e para o que vier. Eu amo muito o Senhor e eu tenho certeza que essa nossa união é até o Senhor nos chamar e até o Senhor Jesus Cristo voltar. Pastor Barroso, meu pastor amigo, meu amigo pastor, eu te amo muito, o Senhor e também a sua família. Deus te abençoe. Eu sou Edmeia Ferreira Faria Bosa, né? Sou líder de intercessão da 25ª EQ desde o início, desde que ela abriu. Eu sou líder de intercessão. E falar do pastor Barroso, é isso que vocês querem, ouvir falar do pastor Barroso. Para mim é emocionante, porque eu conheço o pastor Barroso da época que ele não era pastor, da época que ele era um músico, que ele compunha música, que ele cantava, que muitas vezes ele foi na minha casa orar e dentro de um quarto da minha casa ele fez uma música. Ele era um amigo da família e continua sendo. Eu vi ele como um filho para mim, porque o pastor Barroso é como um filho. Hoje ele é o meu pai espiritual, né? Então, assim, é fácil de falar, mas é emocionante também, porque eu vivi a história do pastor Barroso. Ele sempre foi um homem humilde, honesto e cresceu de uma forma grandiosa, porque ele sempre foi um homem temente a Deus. E Deus sempre honrou ele. Desde menino que eu conheço ele, de músico, daí ele passou a ser líder de louvor, aí ele fez o ITQ, foi pastor, e foi para montar a 25ª IEQ. E eu era da 5ª igreja, nesse período. Mas como a minha filha fazia parte do ministério do pastor Barroso, eu fui para a 25ª IEQ e ali, desde o início, eu sou líder da intercessão da 25ª IEQ. E eu posso falar que eu falo com orgulho do meu pastor, que ele é um homem
Para mim, ele é um espelho, porque ele é um homem ousado, um homem determinado, e tudo que ele sonhava, o sonho não era dele, o sonho era de Deus. E todos os sonhos se realizaram porque ele sonhava os sonhos de Deus, né? Então, o que eu posso falar dele é isso, que Deus somente honrou a honestidade, o temor, a ousadia que ele tem. Do tempo lá da igrejinha do Santo Onofre, né? Nós viemos aqui para Tancredo Neves, e ele sempre firme, determinado, vai dar, e a gente com medo, mas ele ali sempre firme. E o passo de ele vir para cá também é uma coisa que eu fico muito emocionada em falar. Porque ele sempre falava no altar da igreja que o cowboy seria nosso. E eu ouvia de pessoas dizendo, tirando sarro, ai, o pastor determinando que o cowboy é nosso, isso aí é... E Deus honrou a ousadia dele falar no altar que o cowboy era ser nosso. E hoje está sendo um sonho realizado para ele, um sonho realizado para nós. E esse sonho é de Deus, é um projeto de Deus, que se isso se confirmou, porque foi Deus que primeiro sonhou que esse lugar onde abundou o pecado, hoje vai superabundar a salvação, o lugar de adoração, e um lugar que muitas vidas entrarão aqui, dobrarão o seu joelho e renderão-se diante do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus. E assim, nós como igreja, nós temos que nos unir. Eu como líder de intercessão, só posso dizer, vamos orar por esse ministério para que cada dia mais ele cresça. Porque eu sei que esse ministério apenas começou. Assim como o pastor começou humilde, pequeno, ele vai se tornar um homem cada vez maior, um guerreiro, porque ele é um guerreiro, um homem determinado. E Deus vai honrar ele a cada dia. A cada dia eu teria muito mais coisas para contar, de situações que a gente viveu junto, do tempo que ele passava dificuldades, no tempo que... ele sempre fala que ele vivia de cesta básica, a igreja dava, e hoje Deus tem honrado ele a cada momento, né? No tempo que todos diziam que não ia dar, e ele sempre ali firme, determinado, né? Começou na igreja sem experiências nenhuma, né? Muitas vezes eu como líder, sempre tive com ele como um filho, e ele sendo meu pai, muitas vezes eu puxei a orelha dele. Ele sempre fala isso. Mas é porque eu amo ele, eu não queria que ele errasse, como a gente via muitas coisas acontecendo. E a gente fazia por amor. Eu falava, pastor, não faz assim. E ele, tá bom, irmã Edmeia, tá bom. Então assim, a gente viu ele crescer. E eu quero que ele cresça muito mais. Mas que cresça ministerialmente. O que o eu dele diminui, que ele cresça em Cristo. Que ele seja um grande homem de Deus, ganhador de almas. Que é esse o ministério dele, ganhador de almas. É isso que eu tenho para falar do pastor Barroso. Pastor, eu amo você. Eu te admiro. Como homem, como filho, como pai. E como um grande líder. Que você é e que você vai se tornar muito maior. Segura firme, que eu sempre estarei contigo nas intercessões, clamando e orando e pedindo cobertura do Senhor sobre a sua vida, a sua casa e o seu ministério. Meu nome é Abel Dutra Soares. E também não precisa, acho que... Então, assim, o pastor Barroso, eu conheci o pastor quando ele era bem jovem ainda, quer dizer, era solteiro ainda, né? E a gente via nele, assim, um potencial que ele chegou, depois que ele casou ainda bem jovem, né? Ele casou ainda jovem e tal, daí ele teve, assim, um compromisso já cedo na obra de Deus, né?
E ele começou a fazer missão, né? Começou a viajar, ser missionário e tal. Então, assim, ele viu que a situação para ele era complicada, ele sair, viajar, deixar a família, né? E ele orou a Deus durante 3 anos para ele ser um pastor itinerário, né? Não, titular, pastor de uma igreja. Ele falou com o pastor Neiva e tal, e o pastor Neiva abençoou ele. E ele abriu uma igreja, né? Inclusive, a gente admira até da atitude dele, né? Desde o início, que ele abriu uma igreja num lugar assim bem escondido, que não tinha tanto né, movimento e tal. E ele não pensou muito nisso, ele pegou e foi para cima, né? E eu fui 2 vezes visitar a igreja dele. Pela segunda vez nós gostamos, né, amor? A gente viu assim o potencial dele, que a gente não via isso nele, que ele, na verdade, ali quando ele abriu a igreja, aí ele já estava assim, mais sério, né? Porque ele viu que o trabalho era mais sério. É que até então ele lá na igreja onde nós participávamos juntos, ele cuidava do louvor, então a gente não tinha assim noção, né, do trabalho dele no geral, de palavra, né, de cuidar de uma igreja e tudo, a gente não tinha esse conhecimento dele, né? E aí quando nós viemos ali visitá-lo, aí a gente viu o potencial, né, como que Deus já começou a usar ele ali, né, de uma maneira assim que a gente não conhecia, que a gente não tinha noção, e a gente já estávamos pensando já em sair da onde a gente estava, né? A gente já não estava tão contente com o local, já acho que já era o nosso tempo. Acho que o que a gente tinha que para ajudar, para fazer naquela igreja, acho que já tinha acabado o nosso tempo. Então nós já estávamos pensando em sair de onde nós estávamos. Se não fosse ali com o pastor Barroso, seria em outra igreja, mas eu eu tenho certeza que Deus ele faz as coisas, ele encaminha, ele nos leva onde ele quer, né? E assim, a gente, quando escolheu ficar com ele ali, a gente já estava procurando visitando outro lugar, né? Quando a gente viu o trabalho dele e a seriedade no trabalho, né, no ministério, aí a gente optou a ficar ali. Aí ele nos convidou, é a segunda vez que vocês estão aqui. Né, ele até me fez o convite, você não quer ser meu diretor de diaconato? Então, faz 12 anos que a gente está, né, nesse ministério, é uma coisa que eu amo fazer. E eu quero dizer para você assim que aprendi muito com ele. Apesar dele ser bem mais novo do que eu, né? Sim, na época, quando ele iniciou a igreja, eu acho que ele tinha o quê? Uns 24 anos. Então, assim, bem jovenzinho, né? E nós, né? Bom, ele tem idade para ser nosso filho. E a gente vê, né, como Deus foi usando, capacitando ele, e a gente respeitando ele como homem de Deus, porque não é, não, ele é mais jovem, então ele que tem que respeitar. Não, né, ele é nosso pastor, então nós o respeitamos, né, como pastor, como amigo, né, além de pastor é nosso amigo, é compadre, né, a gente tem assim uma caminhada junto com ele que a gente respeita, a gente admira muito ele como homem de Deus, né, a pessoa honesta que não mede esforço, né, tanto físico quanto financeiro para né, colocar na obra de Deus. Então, assim, falhas todos nós temos, assim como de repente a gente não concorda com tudo, né? Ele também, com relação a gente, claro que tem coisa que às vezes a gente, né, poderíamos fazer diferente, e é a mesma coisa, talvez a gente, o pastor poderia fazer diferente alguma coisa, mas o respeitamos, né, como nosso líder, como nosso pastor, né, porque a gente vê Deus agindo na vida dele, Deus capacitando ele cada vez mais. E a gente lembra assim que desde o início lá da igrejinha já vinha pastores, missionários, né,
ali e já profetizavam sobre a vida dele. Não, você não é para essa igrejinha. Que lá onde nós estávamos, que é um pouco maior do que essa... Não, 9 por 9, né? Então, a gente via que o potencial dele não era para aquele tamanho de igreja. Né? E sempre as pessoas profetizando e ele também crendo na promessa de Deus para a vida dele. É um sonho, né? A gente está aqui agora nesse templo deste tamanho. E assim, a gente admira, porque desde o início ele não mudou. Ele não mudou, enfim, o comportamento dele. Porque assim, a impressão que a gente tem, que as pessoas quando chegam num certo ponto, patamar, que ele cresce e tal, ele começa, né, a humildade, enfim. Esquece, o né? O pastor, ele continua sendo a mesma pessoa, uma pessoa humilde e uma pessoa corretíssima. Eu estou no CDL já faz... Desde o início, 13 anos, né? Que é desde o início da igreja, e né? Assim, eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço, sabe? E eu vi isso nele até hoje, tá? É uma pessoa que eu admiro muito. Ele é mais fácil tirar do bolso dele, tá? Ele coloca o salário dele na igreja, ele faz isso. Ele, para manter a palavra, muitas vezes ele sai até perdendo, né, ou deixando de ganhar, mas se ele empenhou a palavra dele, né, não é papel que vai fazer ele cumprir a palavra dele, assim, né? Você vê o tempo que ele está, com 12 anos, olha onde nós chegamos. Quando o pastor saiu da igrejinha lá do Santo Onofre, que ele veio ali para Tancredo, quando nós conseguimos entrar naquele templo ali, que ele falou que ele ia entrar no cowboy, eu não duvidei mais disso, tá? Eu não duvidei porque eu vi o quanto Deus é na vida desse homem, tá? E vocês sabem também, vocês conhecem ele. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor e pelo que eu aprendi com ele, e tenho certeza que eu vou aprender muito mais, tá? Apesar dele ser mais velho, mais novo que eu assim... Na verdade, eu respeito muito ele. Eu digo para você que eu nunca tive um problema com o pastor, sabe? E o que eu puder ajudar ele, a gente vai ajudar, vamos estar sempre juntos. A gente ama a família dele, pessoas, são gente muito especial. E um diferencial que a gente vê na vida do pastor é assim, que ele não tem ciúme da liderança dele, né? Ele tem orgulho de ver os seus líderes crescerem. Ele tem orgulho de um líder dele subir ali no altar e às vezes fazer até melhor do que ele, ou as pessoas procurarem, né? Não importa que pastor, que é auxiliar ou o líder que for aqui, e falar, não, né, a pessoa dá um testemunho, não, eu fui abençoado, fui curado pela oração de tal líder, de tal pastor, né? Ele não tem inveja, ele não tem ciúme, né? Então eu vejo assim que um dos, né, do diferencial do crescimento do ministério do pastor é isso também, de ter tantas pessoas com ele, né? Porque ele dá oportunidade. A pessoa que ele não faz, ele não cresce se ele não quer, mas oportunidade ele sempre tem dado. Então né, esse é um grande diferencial dele e é por isso que está crescendo do jeito que está, né? Eu creio que esse cowboy aqui vai ser só o começo, é apenas o começo, tá? Quem está com ele há tanto tempo, quem está com ele há pouco tempo está vendo o potencial que é. Eu estava falando com o Vanderlei ali agora, que a gente se conhece há muitos anos, né? Estava falando com o Vanderlei falou assim, ó, eu vou subir daquele altar lá e vou falar, tá? Eu vou falar, vocês vão ver agora já não, mas eu ainda vou chegar lá, tá? Então, gente, eu quero dizer para você que esse cowboy aqui, ele foi preparado por Deus. Muitas almas vão se render aqui no altar do Senhor. Eu creio que muitos milagres vão acontecer e nós vamos estar felizes porque nós vamos presenciar tudo isso aqui. E o orgulho da gente, né, de
de estar né, nesse tamanho desse templo, não é por falar, né, a gente está numa igreja grande, mas por saber das coisas que irão acontecer aqui, né, dos milagres que irão acontecer aqui, de vidas que vão ser libertas aqui neste altar, pessoas que vinham, né, para o bailão, que vinham para a bagunça, para, né, para orgia, para tudo que acontecia, né, agora vão vir para ver Deus agindo neste lugar. Então, vidas vão ser salvas, vidas vão ser transformadas neste lugar. Então, a gente, né, sente orgulho de fazer parte dessa obra, desse ministério, né, que Deus colocou na vida do pastor. Então, assim, pastor Barroso, a gente ama muito você, né, a gente te respeita como nosso líder. É claro que tem coisas que às vezes, se a gente tiver que falar, a gente vai e fala e a gente se acerta, mas, né, a gente vê Deus na tua vida, a gente ama você, a Fran, as crianças, né, os meninos que estão ali do teu lado. Então, assim, Deus só tem que te abençoar, Ele vai te abençoar muito mais, né, apenas continue firme nos caminhos do Senhor, né? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, abençoe a tua família, abençoe o teu ministério, abençoe a tua saúde. O Senhor sempre está em nossas orações, né? Diariamente, quando nós fazemos as nossas orações, né, tá, o Senhor, eu chamo, eu não consigo chamar de senhor, o pastor Barroso, né? Que Deus te abençoe, nós amamos muito você e estamos aqui juntos, né? Para contribuir um pouquinho aqui nessa obra, para te ajudar, para te amparar, se não é estar lá em cima do altar, mas nós estamos nos bastidores, cuidando aí do diaconato e, né, vamos trabalhar junto. Eu fiquei assim, preocupado no dia que o pastor me consagrou a pastor auxiliar. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu estava sentado ouvindo a palavra e ele parou o culto e falou: quero consagrar uma pessoa aqui. Me chamou no altar. Eu digo para você que eu quase desmaiei. Eu falei: será que eu estou preparado para isso? E ele perguntou para a igreja: vocês acham que o pastor Abel, que o irmão Abel está preparado para ser um pastor auxiliar? Sabe, então aquilo ali me chamou muita atenção e fez com que eu me cuidasse mais, me preocupasse mais com a obra, com a atitude, com tudo. Então, assim, é algo assim que eu falei: Senhor, se for para mim fazer de qualquer jeito, o Senhor tira de mim, né? Então, pastor, eu quero te agradecer, porque você nos deu muitas oportunidades, não só para mim, para os meus filhos também. A minha filha não está aqui, que ela foi embora de Cascavel, mas ela cresceu muito aqui na obra. O meu genro, meu filho, continua até hoje, a minha esposa. Nós estamos com o Luigi, que tocava bateria. Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, tá? Pela oportunidade que você nos deu. E assim como a pastora Salete estava falando, aqui só não tem oportunidade quem não quer. Ele não tem inveja do altar, ele não está nem preocupado. Se a pessoa quer fazer alguma coisa, quer trabalhar na obra de Deus, tem espaço para todo mundo. Tá? Um grande beijo no teu coração, na tua família, na Fran, nas crianças, tá? Quero dizer que eu te amo muito e te admiro muito como um homem de Deus, como um homem sério que tem feito a obra de Deus, tá? E que Deus venha te usar sempre. Oi, meu nome é Carol, eu sou sobrinha do pastor Barroso e eu já vim aqui para falar a importância que ele teve na minha vida como um homem de Deus. Quando eu comecei o processo meu de conversão, ele foi a principal figura que eu tive paterna dentro da igreja. No meu batismo, ele representou meu pai, que não esteve presente, e eu sempre vi ele como um homem de Deus. E toda vez que eu encontro alguém e a pessoa fala: qual igreja você frequenta? Eu falo: eu sou da 25ª e o pastor Barroso é meu tio. Com muito orgulho. E eu quero te dizer que é incrível ver o que Deus está fazendo na sua vida hoje. É incrível porque eu estive lá quando você andava de Uno,
Eu estive lá quando você estava no seu auge do sucesso no mundo. E eu estive no dia que você falou na igreja que você deixaria tudo. E a partir daquele dia você entregaria a sua vida para Cristo. E eu pude ver como você foi um homem forte. E eu quero que você saiba que você é um exemplo para mim. E eu me orgulho muito de fazer parte da sua família. E eu me orgulho muito de ter você como tio, de ter você como um mentor para mim e como um exemplo. Eu te amo muito. Pode falar. Falar do Senhor para mim gera muita emoção. Conheci um homem de Deus comendo cachorro quente. E aquilo ali me impactou porque uma pessoa nunca tinha falado para mim de Jesus de uma forma tão simples e ao mesmo tempo extraordinária, como você falou para mim de Jesus naquele dia, a gente comendo um lanche. Eu costumo observar, e nessa caminhada cristã, hoje eu agradeço a Deus porque um dia eu conheci uma pessoa como o Senhor, que foi exemplo para mim também, como pai. E Deus, ele costuma confiar projetos extraordinários a pessoas simples como o Senhor, porém com um coração disposto. Pastor Barroso, ou tio, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim, pela minha família. Eu só tenho a te agradecer. Que você possa continuar sendo essa pessoa extraordinária, com um coração enorme. Eu te amo. Também te amo. Dá beijo. Manda um beijo. Som. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco, eu conheço o pastor Barroso há quantos anos já? Meu Deus do céu, há mais de 20 anos. Então vamos lá, tentar falar rapidinho aqui, porque eu sei que tem bastante gente para falar. Eu e o pastor a gente se conheceu na verdade antes da igreja, né? Antes do ministério. Hoje eu sou pastor também auxiliar aqui na 25ª EQ. Mas a gente se conheceu, por incrível que pareça, no mundão cantando música sertaneja. E a gente tem uma longa história juntos, na amizade, nossas famílias, né, se conheceram. Na verdade eu conheci o pastor através da Dona Helena, que minha mãe era conhecida da Dona Helena, né, e depois elas foram para a igreja e consequentemente depois a gente também acabou indo para a igreja e a gente se conheceu. E basicamente, resumidamente, nossa história de amizade é essa, sempre cantando, viajando, estando aqui também juntos, né, em outros propósitos. E aí um dia Deus, né, chamou o pastor, né, hoje o pastor Barroso, na época a gente chamava ele Barroso Júnior, o Barrosinho, e aí Deus, né, chamou ele acabou se convertendo, e depois eu, enfim. E hoje a gente está aqui junto, né? 20 e tantos anos depois, meu Deus, 23 anos depois, algo assim. E, enfim, então eu conheci o pastor assim, no meio da música, depois estamos na igreja aí faz alguns anos. Eu estou com o pastor na 25ª EQ, já vai fazer acho que uns 10 anos, né? Eu tive com o pastor, depois já fui embora, depois voltei, mas no geral é mais ou menos isso, né? E falar um pouco de todo esse processo, né? Eu me sinto assim, honrado de fazer parte desse processo, desde a igreja, que provavelmente vocês vão ver aí no documentário, da primeira igreja, né? Que a gente até brinca na igreja 9x9, uma igreja que era bem pequenininha mesmo,
Mas ali Deus já falava muito aos nossos corações, como continua falando hoje. Então a gente está desde aquele processo, depois veio aqui para Tancredo Neves, que é o último barracão, ali, o último galpão que nós estávamos. E hoje a gente vê a igreja 25ª IEQ vindo aqui para o antigo Cowboy, né, um local muito conhecido na cidade. A gente só vê que a provisão e a vontade de Deus sendo feita na vida do pastor Cleberson, na vida de cada irmão da 25ª IEQ. A gente vem de 3 meses aí de uma reforma alucinante para todo mundo, mas graças a Deus ficou tudo muito lindo. Ainda tem muitas coisas do projeto que a gente tem até o final. E essa evolução, assim, a gente só pode falar que é a mão de Deus nesse projeto, né? Deus tem muito ainda para essa cidade, através da 25ª IEQ, através da vida do pastor Cleberson. E a gente está aí para servir Jesus, a gente está aí para se unir cada vez mais, e que a cidade de Cascavel e o Paraná e o Brasil conheçam Jesus através da 25ª IEQ também. O recado que eu deixaria para o pastor Cleberson é o que eu sempre falo para ele, né, seja no particular, seja mediante as câmeras, seja numa pregação, é que ele nunca perca essa essência, né? A gente tá brincando aqui em off, que o pastor, hoje a gente está gravando aqui num dia depois da inauguração, né, praticamente, e a gente viu que o pastor não perde a essência. Ontem o pastor estava de camisetona, estava de tenisão, calça jeans, né? Não que a roupa, a vestimenta traz algo, né, de ruim para a pessoa que faz isso, não, mas a gente vê que o pastor não deixa subir para a cabeça, é um cara muito simples, é o mesmo Cleberson Barroso que a gente conheceu lá atrás, há 20 e poucos anos atrás. Eu vejo o mesmo cara hoje, claro, com outros conceitos, outros posicionamentos, mas a gente vê que o pastor nunca perdeu a sua essência. E a única coisa esse recado que eu deixo, que eu vi que a dona Helena estava assistindo um pouquinho ali, também falou sobre isso: nunca esqueça de Jesus. E esse é o desejo do nosso coração junto com ele, né? Que a gente nunca perca a essência que a gente teve lá na 9x9. E que o Espírito Santo seja sempre livre para fazer o que ele quiser em nossos corações. Então o recado que eu deixo para o pastor é esse: dizer que eu amo muito ele, não é só com palavras, né? A gente está sempre junto, e eu quero que o Senhor continue abençoando o seu ministério, abençoando sua família, seus filhos, que o Senhor possa continuar te dando sabedoria e, acima de tudo, coragem, como o Senhor sempre teve, desde que o Senhor te chamou lá atrás, tá bom? Fica com Deus e que Jesus te abençoe sempre. Eu sou fruto do profético, eu sou um cara que eu sou apaixonado por isso. Aprendi isso com as minhas experiências com Deus. Sou um cara que eu admiro o ministério de muita gente, mas eu nunca fui um camarada daqueles Maria vai com as outras. Sempre quis viver as minhas experiências, ou seja, como eu sempre falo, você precisa escrever a sua história. E eu aprendi que eu preciso escrever a minha história. Então eu passei a pedir, falar com Deus e viver as minhas experiências. Eu sei que muita gente dizia, porque me falam hoje, até os meus obreiros, pastores, amigos, falavam: o pastor era doido, o pastor é doido. O que o pastor está empolgado falando de cowboy? Que cowboy? E hoje está se tornando uma realidade. Nós viemos já de alguns meses para cá, conversando com o proprietário aqui. E graças a Deus acabou dando certo, ficamos alguns meses conversando. 10 anos e meio na Tancredo Neves, onde foi um período de muito aprendizado, que era um lugar de prostituição, era um lugar de adultério, um lugar de tráfico de drogas. De tanto nós orarmos, nós declararmos a bênção de Deus, a Tancredo Neves se transformou em um lugar de bênção, onde a 25ª IEQ foi estabelecida, onde foi estabelecido o reino de Deus. Aí logo depois, agora eu creio que neste tempo, é um tempo de um novo ciclo, é um tempo em que o Senhor nos deu para profetizar sobre essa cidade, assim como o Senhor tinha já nos falado, que nós seríamos um farol. E nós hoje estabelecemos o reino de Deus, aqui onde era o antigo salão de baile, onde era uma casa de show, se tornou uma casa de misericórdia, se tornou uma casa de oração. Onde eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, como diz a palavra de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu creio que Deus está fazendo neste tempo
muitas coisas sobrenaturais e vai fazer na sua vida, na sua casa, você que crê. Eu convido você que assistiu esse vídeo, que está ouvindo essa minha história, esse testemunho, acredite nas promessas de Deus, creia. Acredite que Deus ele vai cumprir, por mais que as pessoas zombem de você, não acreditem em você. Você precisa acreditar. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então você precisa acreditar. E vou dizer mais, muitas vezes você precisa fazer algumas loucuras. Você precisa fazer algo crendo que o Senhor vai prover, que o Senhor vai fazer. Assim como nós fizemos, como você acredita que você está neste momento aí, né, alguns conhecendo e outros vão conhecer, que este lugar, a 25ª Igreja do Evangelho Quadrangular, veio para ficar e para impactar essa cidade. Eu creio em nome de Jesus, é para isso e por isso que o Senhor nos levantou. E eu creio, queridos, que há um novo tempo. E todo esse tempo de ministério, eu fiz o ITQ por 3 anos, através da pastora Ide, que me incentivou, arrumou patrocinadores para mim. Eu fui intimado por ela para estar no ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, e logo fiz os 3 anos, depois passou os 3 anos, fui auxiliar na minha igreja por 5 anos e meio, fui missionário, viajei em muitos lugares do Brasil, pregando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus, e chegou um tempo que eu abri a igreja em 2008, dia 24 de agosto, começamos o primeiro culto, e oficialmente dia 13 de setembro de 2008, nós iniciamos a 25ª IEQ. E hoje somos uma realidade. Para muitos diziam, viu? Muitos diziam e falavam para mim, e chegaram a falar, não vai aguentar 6 meses, vai fechar. Mas eles não sabiam que quem fez a promessa não foi o homem, foi Deus. E quando Deus faz a promessa, ninguém pode impedir. Por mais que tentem entulhar os seus poços, você não pode deixar, porque Deus é Deus de promessa. Estamos aqui hoje festejando, comemorando. Não é fácil, é com muito sacrifício, é com muito suor derramado. São noites e noites que passamos aqui trabalhando e fazendo. Irmãos, vou dizer uma coisa para você, você tem que orar sim, mas tem muitas coisas que você tem que orar e agir. Por isso que já diz oração, orar e agir. Então você precisa orar, mas também agir. Deus abre portas, mas você precisa pegar a chave e colocar no trinco e baixar o trinco e entrar por essa porta. Faça isso. E eu digo para você, se hoje estou aqui, porque eu devo muito primeiramente a Deus, e devo segundo plano, minha família, a minha esposa, que foi uma grande guerreira do meu lado, tem sido grande guerreira, mulher de Deus, porque muitas das vezes quando eu estava caído, ela me ajudou a me levantar, ela ajudou a me levantar, ela me deu palavras de ânimo, por mais que muitas das vezes ela muito quietinha no canto dela, mas muitas das vezes Deus usou a boca dela para dizer para mim assim, ó, quem mandou você escolher ser pastor? E eu disse para ela, ninguém. Ela disse, então agora você tem que ir até o fim. Então por muitas vezes Deus usou ela numa palavra de sabedoria sobre a minha vida e por isso hoje eu estou aqui. Agradeço os meus filhos pelo apoio, por sempre estar junto comigo na igreja, nos locais de trabalho, né, do ministério. Os filhos nos incentivam a você cada vez mais deixar um legado para eles. E não só para eles, mas deixar para uma sociedade, deixar para as pessoas. Então vamos para cima e eu tenho certeza que o Senhor está conosco. E queridos, em breve, esta igreja se tornará uma igreja com 30 mil pessoas. Escreva isso que eu estou dizendo, porque esse é o nosso alvo, esse é o nosso projeto. E nosso projeto agora, nosso alvo, é chegar a 3 mil almas, para depois nós, cada dia mais, aumentarmos o nosso alvo e chegarmos a 30 mil almas. E quando chegarmos aos 30 mil, aí já não sei o que Deus vai fazer, Deus sabe todas as coisas. Amém? Então, que Deus abençoe você, muito obrigado. Toda a equipe que trabalhou comigo, toda a equipe que caminha comigo, os pastores, obreiros. Se eu dissesse nomes aqui, quem sabe eu iria esquecer de alguém, iria pecar ou entristecer o coração de alguém. Muito obrigado a todos vocês, membros da 25ª IEQ, amigos, familiares, pastores, obreiros e obreiras, toda a equipe de trabalho que esteve conosco até aqui. Que Deus possa abençoar. Obrigado aos meus líderes, pastor Neivo, pastora Cirlei, que confiaram em mim, que acreditaram em mim. Muito obrigado. Porque se não fosse vocês, se tivessem acreditado em mim, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Muito obrigado em nome de Jesus, minha família, minha esposa. Quero dizer que eu te amo, amo meus filhos, amo minha casa, minha família. E que nós possamos viver dias de glória, de experiência deste lugar, de curas e milagres. Em nome de Jesus. Que viva o Senhor Jesus Cristo na nossa vida.
Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado e engrandecido em todo o tempo e que a glória seja para o Senhor, não para homens. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e vamos para cima porque o Senhor está conosco.